Quais são as evidências da ressurreição de Jesus? Evidências que eu digo não apenas do aspecto na fé, mas quais são as evidências históricas? Do ponto de vista... imaginemos que nós tenhamos que apresentar um caso para demonstrar que Jesus ressuscitou ou não. Se esse fosse... Tem até um livro... tem um livro que se chama Mais que um Carpinteiro, em que um autor faz isso. Ele mostra as evidências, não as evidências da fé, não as evidências, mas as evidências históricas, que pedem uma conclusão. Qual é a conclusão que nós temos que ter diante destas evidências históricas sobre a ressurreição de Jesus? Será que a ressurreição de Jesus é apenas um credo? Será que a ressurreição de Jesus é apenas um artigo de fé que não se baseia em mais nada? É apenas uma declaração de fé? Ou há algo mais que pode me levar à conclusão de que essa fé está apoiada em fatos incontestáveis, que não tem outra conclusão a se chegar que não seja essa de que Jesus ressuscitou? Ou não? Quais são as evidências? E é muito importante isso, porque muitas pessoas acreditam que a ressurreição é mera questão de fé, que não se baseia em mais nada além da fé da pessoa. É óbvio que a fé é importante, é pela fé que nós cremos, é pela fé que nós somos salvos, é pela fé que recebemos a graça de Deus. Mas a fé tem que estar apoiada em alguma coisa. E no que está apoiada a fé de que Jesus ressuscitou? Apenas no poder de Deus? É claro que o poder de Deus é tudo, fez todas as coisas, criou o universo, mas além de eu confiar no poder de Deus para ressuscitar Jesus, que evidências eu disponho para ter essa convicção? É isso que eu queria que você parasse para pensar comigo. Nós vemos, por exemplo, Paulo fala, quando ele menciona, ele enfrenta uma dúvida acerca da ressurreição de Jesus na igreja de Corinto, que era uma igreja que ficava na cidade de Corinto, na Grécia. Começou a haver ali um rumor de que Jesus não havia ressuscitado. Paulo começa a argumentar com aquela igreja numa carta, e ele diz o seguinte, que Jesus havia ressuscitado, que ele morreu, ressuscitou, segundo as Escrituras. Quer dizer, primeiro ele se apoia na palavra de Deus, na Bíblia, mas depois ele se apoia também em outros fatos. Ele diz assim, e ele apareceu a Cefas. Quer dizer, havia um testemunho de uma pessoa que havia dito que Jesus apareceu, ele apareceu a Cefas, depois apareceu aos 12, diz Paulo, em 1 Coríntios 15, verso 5. Aí no verso 6 ele diz assim, depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. E no verso 7, depois foi visto por Tiago, mais tarde, por todos os apóstolos. Afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como um nascido fora do tempo. Quer dizer, ele está falando assim, muitas pessoas, eu vi, muitas pessoas viram, muitas estão vivas. Vocês podem ir lá conferir com essas pessoas. Eles viram Jesus ressuscitado. Não é apenas um blá, 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 não é apenas um credo, não é apenas um artigo de fé. Existem pessoas aqui, está dizendo o apóstolo Paulo, que podem testemunhar o que eu estou falando. Então, notem que há Paulo está recorrendo aqui a situações que estão além da pura fé. Há fatos, há pessoas, há testemunhas, e nós também. Eu gostaria de colocar aqui alguns fatos que, isolados, não dizem nada, mas reunidos, um concatenado com o outro, demonstram com clareza que Jesus ressuscitou. Primeiro fato, lembre-se que isolado ele não significa nada, mas reunido com outros, você vai perceber o quanto a única conclusão possível é de que houve a ressurreição. O primeiro é que todo mundo sabia onde Jesus foi sepultado. Jesus foi sepultado num sepulcro conhecido em Jerusalém, que era um sepulcro reservado por José de Arimateia. O local era certo, o local era determinado, as autoridades sabiam o local em que houve o sepultamento,
Esse é o primeiro ponto. Jesus não foi, o corpo não foi escondido. O corpo estava num lugar em que todos sabiam onde estava. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o corpo desapareceu. O corpo desapareceu. Embora ele estivesse guardado, ele estivesse sob guarda, misteriosamente esse corpo desapareceu. Aí você pode dizer, mas o corpo desapareceu, talvez os discípulos tenham escondido. Muito bem. Mas guardem esses dois fatos. Todo mundo sabia onde o corpo estava. O corpo jamais apareceu. Desapareceu de uma forma que ninguém consegue explicar. E se os romanos ou os judeus quisessem acabar com o cristianismo, bastava apresentar o corpo. Por que eles não apresentaram o corpo? Apresentassem o corpo de Jesus, acabava a fé cristã. A fé cristã não tinha como prosseguir. Por que eles não apresentaram o corpo? Porque desapareceu. O corpo sumiu. Terceiro ponto, Jesus apareceu várias vezes depois de ressuscitado para várias pessoas. Jesus apareceu, é como Paulo diz aqui, primeiro apareceu para Cefas, depois apareceu para Maria Madalena, depois apareceu para mais de 500 pessoas, depois apareceu para mim. Quer dizer, muita gente, não foi um caso de uma alucinação que alguém viu, não, várias pessoas em situações diferentes, em momentos diferentes, testemunharam que Jesus apareceu para eles em carne e osso, vivo, né? E o quarto ponto, e talvez o ponto mais importante dessa sucessão de fatos que reunidos levam a uma conclusão só. O que é que levou os discípulos que fugiram amedrontados quando Jesus morreu? Todos se dispersaram, cada um voltou para a sua vida. De repente apareceram cheios de ousadia, cheios de coragem, testemunhando a ressurreição de Jesus e dispostos a morrer por isso. Aqueles discípulos que fugiram amedrontados se dispuseram a morrer porque diziam que Jesus ressuscitou. E morreram, muitos morreram por isso. Você já viu alguém morrer por uma mentira? Você pode dizer, já, alguma pessoa pode morrer por uma mentira, mas ela tem que acreditar na mentira para morrer. Ninguém morre numa mentira que sabe que é mentira. Ou melhor, ninguém morre por uma mentira que sabe que é mentira. Se a pessoa sabe que é mentira, não vai dar a sua vida por aquilo. Ela pode até acreditar numa mentira e morrer por aquilo porque pensa que a mentira é verdade. Mas como é que alguém vai morrer porque está declarando que Jesus ressuscitou e viu Jesus ressurreto, quando ele, na verdade, não teria visto? O fato de os discípulos terem chegado ao ponto de aceitar a morte por causa do testemunho da ressurreição prova que eles viram Jesus. E a mudança de comportamento deles prova. Aqueles 12 pescadores tímidos, de repente revolucionam o planeta inteiro. O mundo é transformado por causa do testemunho de 12 pescadores que saíram gritando que viram Jesus ressuscitado. O que explica isso? O que explica essa mudança? E mais, por último, eu quero deixar um último fato para liquidar com o assunto. Paulo, o que levou Paulo, que saiu de Jerusalém em direção a Damasco, com o objetivo de destruir a fé cristã lá na cidade de Damasco, de prender os cristãos, chega em Damasco convertido. Ele sai cheio de ódio pela fé cristã da cidade de Jerusalém e no meio do caminho acontece alguma coisa que faz com que ele chegue no seu destino convertido. O que aconteceu? Paulo diz, ele diz que viu Jesus. Porque ele viu Jesus, ele mudou a sua visão acerca da fé e acaba se convertendo ao cristianismo e viram o maior pregador da fé cristã. O maior perseguidor da fé cristã se converte no maior pregador da fé cristã num instante, num segundo. Como é que isso pode acontecer? Paulo diz, Paulo testemunha, não, eu vi Jesus e percebi que eu estava errado, ele apareceu para mim. E eu não tive mais dúvida, e tanto que ele fala aqui, né, conforme o texto que nós lemos, ele diz que Jesus, afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como um filho abortivo. Eu fui o último, nascido fora de tempo. Esses fatos reunidos, nós sabemos onde Jesus estava sepultado,
O corpo de Jesus desapareceu. Jesus depois aparece para várias pessoas, mais de 500, diz Paulo. As pessoas mudam de comportamento tremendamente por causa daquilo, a ponto de revolucionar o mundo e transformar o Ocidente, transformar todo mundo por conta da pregação. E, por último, o apóstolo Paulo, que muda de uma forma incompreensível. Todos esses fatos são incompreensíveis, inexplicáveis, a não ser que você introduza uma explicação. Qual a explicação? Eles viram Jesus ressuscitado. Então a tua fé não está baseada só numa declaração de fé, está baseada na história, em fatos históricos perfeitamente demonstráveis, sobre os quais nós não podemos ter nenhuma dúvida. Pense e creia. E não se esqueça que nós teremos, na próxima segunda-feira, essa pergunta que você vê aí no quadro será respondida por nós. Deus te abençoe e até lá.